Olá, eu sou o pastor Miguel, pastor da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Este é o programa Momento da Graça. Não estamos podendo ter os nossos cultos no nosso templo, mas estamos então todo domingo de manhã, todo domingo à noite, quarta-feira à noite, colocando as nossas mensagens, as nossas lições. Você pode nos encontrar na página do Facebook da Primeira Igreja Batista, também no meu também, meu nome é Michael Craiglaw, aí complicou, né? Mas aí também nós temos o nosso canal YouTube, que é o Momento da Graça. Você pode encontrar todas as nossas lições, inclusive inscreva-se, e também em todas as mídias você pode dar um like, né? Mostrando a sua aprovação, fazer comentários. Mas então, muito obrigado porque você está junto com a gente para mais esta lição. Hoje nós vamos estar falando sobre direitos. E eu quero introduzir o nosso assunto falando de uma preocupação que eu tenho nesse momento de crise que o mundo está vivendo. E quero citar um exemplo, assim, para a gente ir um pouquinho para fora do Brasil, porque as coisas estão tensas no mundo inteiro. Mas se eu levar para fora, talvez ajude você a pensar o assunto de uma forma um pouco mais isenta, com um pouco mais de transparência e com talvez menos emoção. Então, quando veio esse vírus, naturalmente todo mundo se preocupou. E não é para menos, né? Tem que preocupar, porque se você olhar a história, 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, a febre, o vírus da espanhola, né? A influenza espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas. E esse vírus, né, inicialmente disseram que ia se espalhar muito rápido, como de fato aconteceu. Graças a Deus que a letalidade não foi tão grave quanto os especialistas disseram, mas a mídia naturalmente deu uma bombada também e fez com que as autoridades do mundo inteiro caíssem assim, né, unhas e dentes em cima para tentar combater. Então, até aí, tudo bem. E nós, naturalmente, seres humanos, a gente sabe a fragilidade do ser humano, nós sabemos que os nossos corpos são suscetíveis a danos por várias doenças. A gente sabe que tem nos assolado malária, dengue, febre amarela, hepatite, câncer, infarto, acidente de trânsito, muitas coisas podem ceifar e ceifam em grandes números todos os anos os seres humanos. Então é de se preocupar, tinha que se preocupar. Mas eu digo para você que tem uma coisa que me preocupou muito mais do que o vírus. E é a questão justamente de direitos. Porque a gente precisa entender, e não é fácil de entender, principalmente num país como o nosso, onde tem muitos direitos, que nem sempre são direitos, mas as pessoas chamam de direitos. E tanto é que eu vejo pessoas constantemente dizendo: o Bolsonaro tirou direitos. Se ele tirou, então pela definição melhor de direito, não eram direitos. Se ele simplesmente numa canetada conseguiu tirar direitos, então não eram direitos. Muita gente não compreende essa parte. Mas eu quero falar para você da minha preocupação maior do que a preocupação com o vírus. E olha que eu faço parte do grupo de risco, como se chama, e nós tem sido evidenciado
em todos os países que as pessoas que mais morrem são pessoas de idade e pessoas que têm já algum problema de saúde também. E então eu tenho 72 anos, faço parte desse grupo que leva um risco maior. A minha esposa, não vou dizer a idade dela, mas ela tem diabetes. Então, nós somos pessoas que precisamos ter cuidado, né? Porque nós somos sujeitos, talvez mais do que as pessoas mais jovens. Mas o vírus não me preocupou tanto quanto a questão de direitos individuais. E eu disse para vocês que nós vamos para fora para mostrar, para demonstrar, para que você não seja levado tanto pela emoção e para que a gente tenha assim, um pouco mais de tranquilidade, de calma, para você saber que eu não estou falando só de Brasil. Então, quando o meu filho mais velho, que mora em São Francisco, na Califórnia, ele comunicou que o estado da Califórnia, quase todo, se fechou imediatamente. E as pessoas, então, foram instruídas a ficar em casa. Só os serviços essenciais poderiam funcionar. E todas essas medidas foram tomadas antes que fossem tomadas aqui no Brasil. E eu estou usando esse exemplo porque, para mim, foi chocante. Porque você deve saber que os americanos se vangloriam muito sobre a questão de possuir armas. O arsenal de armas nas mãos de indivíduos nos Estados Unidos é muito grande. E eles sempre se gabaram de que ninguém pode tomar as minhas armas, e falando sobre os direitos básicos dados pela própria Constituição e também os direitos enumerados ali dentro. E eles então sempre se gabaram muito de que ninguém se meta a infringir os meus direitos. Mas eu vi que os americanos, com medo, todo mundo foi para dentro da sua casa, fecharam os seus comércios e não foi preciso, não foi necessário botar as tropas na rua. Ninguém viu um tanque, ninguém viu soldados, ninguém viu militares nas ruas. Todo mundo, de repente, entregou o seu direito de ir e vir, o seu direito de fazer comércio, o seu direito de protestar, o seu direito de reunir em grupos e ir para a rua e falar o que quiser. De repente, todo mundo se entregou. Então, isso me preocupou muito. E claro que a mesma coisa se deu no mundo inteiro. Então, isso gente, a gente precisa pensar bem, porque os direitos fundamentais do ser humano estão em perigo. O prefeito da cidade de Nova York expressou essa semana passada o seu desejo de que igrejas não abrissem mais, mesmo depois de passar que igrejas não fossem mais permitidas abrir. Então, eu acho, é a minha opinião, eu acho que o infringir sobre os nossos direitos básicos dados por Deus, muito mais em perigo do que a humanidade está em perigo por um vírus. O vírus vai passar. Já aconteceram pragas terríveis por muitos tipos de doenças no passado, onde muito mais gente morreu. E mesmo assim a humanidade continua. Mas quando nós, assim, mansamente, deixamos que os nossos direitos fundamentais dados por Deus são tirados,
Então, aí nós precisamos nos preocupar. Então, falando sobre isso, então, eu fiquei pensando, a Bíblia fala sobre direitos, até mesmo no sentido espiritual, a Bíblia fala. E eu não quero, a finalidade da nossa mensagem hoje não é, né, falar sobre direitos individuais, e quem dá e quem tira e tal, porque isso aí só dá briga, só dá confusão, as pessoas não entendem o que é realmente direito, a maioria das pessoas não compreende o que é o Estado de Direito, o que é a ideia da lei ser igual para todas as pessoas. Então, isso é muito difícil de enfiar na cabeça das pessoas. E elas muitas vezes se atracam a certos benefícios materiais e chamam de direitos. E ficam, as pessoas ficam emotivas e ficam valentes e ficam em ponto de guerra, de briga, por causa dessas coisas, quando muitas vezes nem entende o que é direito. E eu vou apenas, antes da gente ir para o nosso primeiro texto dessa mensagem, eu quero citar uma coisa que foi uma experiência minha com um amigo alguns anos atrás, que talvez ajude você a pensar melhor, mesmo no sentido dos direitos aqui na Terra, né? Os nossos direitos, como se diz, você poder pensar de uma maneira um pouco mais racional e também de se preocupar com os direitos verdadeiros que Deus nos dá e que nós devemos defender unhas e dentes. Estive na casa de um amigo alguns anos atrás e esse amigo é sindicalista, daqueles, né, e por que não dizer, também esquerdista, né, com uma tendência muito forte para comunismo, socialismo, mas nós amigos, e então a gente conversando e tal, e ele não conseguia falar 1 minuto sem falar em CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E todo o tempo falando sobre isso, né, repetindo que nessa lei diz isso, dá esse direito, isso, né, todo tempo CLT, o tempo todo. Aí eu falei uma coisa para ele que produziu um silêncio profundo. Eu disse para ele, você sabia que não tem CLT nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não têm tribunais trabalhistas. Nos Estados Unidos não existe um livrozão dessa grossura sobre leis trabalhistas. Não existe. Todos os casos entre patrões e empregados são resolvidos ou sentados conversando, dialogando, ou com o árbitro, com advogados, conversando, tentando se acertar, e se não puderem se acertar, é na justiça comum que se resolve as desavenças. Não tem CLT. Não tem um livro que governe assim, leis trabalhistas, como se diz. Ele então ficou tão surpreso que perdeu a fala. Ele ficou um tempão sem saber o que dizer. Aí finalmente ele... Você não está brincando, não? Como é que um país pode funcionar sem isso? Como é que vai se saber os direitos? Como é que vai saber como reger o trabalho? Pois é, não tem. Eu disse para ele, não tem, não existe. Mas aqui nós temos. Então as pessoas muitas vezes não sabem o que é direito. Pensam que, né, porque um governante, um parlamentar, ou o próprio parlamento disse que você vai ter isso se você fizer aquilo, e diz que isso é direito.
E eu não vou entrar nos pormenores, tem dezenas de direitos. E por isso, quando, né, acontece alguma coisa, alguém diz, o Bolsonaro tirou direitos. Se ele pode tirar, é porque não era direito. Porque direitos não podem ser tirados. Direitos verdadeiros não podem ser tirados, senão por aquele que tem autoridade para tirar. Então, tendo dito tudo isso, e tendo expressado a minha preocupação com esse momento, onde nós corremos um risco muito grande de perder direitos verdadeiros, direito de ir e vir, direito de reunir, direito de protestar, direito de dizer o que nós pensamos, são direitos verdadeiros. Então, com essa preocupação, vamos olhar no livro de Jó alguma coisa que a Bíblia fala sobre direito. E eu quero começar com um versinho bem pequeno, no capítulo 8, o verso 3. Diz assim: perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Esse verso então nos revela que direito existe e justiça existe. E a Bíblia aqui pergunta: Deus iria torcer o direito? Ou ele iria perverter a justiça? Não, porque ele é quem estabelece o que é direito e ele não pode mudar. Ele é imutável. Deixa só então, se você não tem familiaridade com a Bíblia, talvez seria bom que eu então explicasse para você o que é o livro de Jó, o que acontece no livro de Jó. O livro de Jó, na realidade, é um livro poético, um dos mais antigos livros da Bíblia, e Jó foi um homem íntegro, um homem obediente a Deus, um homem que honrava a Deus como o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, e ele andou conforme os preceitos de Deus. E aí, sem que Jó tivesse conhecimento disso, Satanás entrou na presença de Deus e se você não sabia, Satanás tem acesso quando Deus permite, Satanás pode ir onde Deus está. Ele foi lançado fora e ele vive na terra, rondando, procurando como bagunçar os planos de Deus. E então nós sabemos que, né, Satanás é realmente uma pessoa, é um anjo caído, é confirmado no mal, é maligno e procura de todas as maneiras quebrar a harmonia da criação de Deus e das criaturas de Deus. Então ele é um bagunceiro, ele é um destruidor. Mas ele tem acesso, quando Deus permite, à presença de Deus. E quando Satanás entrou na presença de Deus, Deus disse: Satanás, de onde você vem? Ele disse: de rodar a terra. Diz: nas suas andanças, você viu meu servo Jó? Como ele é íntegro? Satanás disse: eu vi. E aí ele disse: mas também, ele tem tudo, é rico, tem tudo. O Senhor dá tudo para ele. Ele tem razão de ser, tem vida fácil. E Deus deu permissão a Satanás para bagunçar a vida de Jó. E então, sem entrar em muitos detalhes, mas ele destruiu os bens de Jó, ele destruiu os empreendimentos de Jó, ele matou os filhos de Jó, não matou a mulher, mas tentou fazer a mulher virar contra Jó e fazer Jó blasfemar de Deus. E tudo isso sem que Jó soubesse o que estava acontecendo. E por fim, tirou, depois de um outro encontro, tirou até a saúde de Jó.
ele ficou cheio de chagas e muita dor, muito sofrimento. Perdeu tudo. E mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. Deus cuidou de Jó e no final deu tudo de volta, né? Curou, né? Trouxe tudo de volta. Mas durante o período que Jó estava no fundo do poço, os seus amigos vieram e tiveram diálogos com Jó. E um falava uma coisa e Jó respondia. Depois Jó falava, né, coisas filosóficas, o que ele pensava. E os amigos todo o tempo acusando, dizendo que Jó, com certeza você cometeu algum pecado, tem alguma coisa grave que você fez, que ninguém sabe, por isso que está acontecendo essas coisas contigo. Mas dentre, então, esses diálogos, essas conversas dos amigos e tudo, antes que Jó fosse restaurada a saúde, a família, os bens e tudo, e Satanás fosse derrotado, veio então alguns momentos que Jó e seus amigos falaram sobre direito. E o verso que nós lemos é justamente um dos tais, onde se pergunta: Deus perverteria o direito? Ou o Todo-Poderoso perverteria a justiça? E a verdade é que direitos verdadeiros são concedidos por Deus e não podem ser tirados porque é Deus que dá e Deus é imutável. Então, Deus é incapaz de fazer injustiça. Deus é incapaz de tirar direito nosso porque Ele é quem concede direitos verdadeiros. E nós poderíamos sair do ponto de vista espiritual e poderíamos falar do ponto de vista cívico, que existem direitos que Deus dá, que ninguém pode tirar, porque são direitos divinos e Deus é imutável. Mas nós não temos tempo para isso, porque eu preciso que você entenda o principal sobre direito. E aí eu tenho então mais dois textos que nós vamos ler, emendar um com o outro, Jó 27, 2 e Jó 34, 5 e 6, para você entender na parte espiritual, sem falar na parte do civismo, dos direitos, né, humanos aqui da terra, mas sobre o espiritual. Leia comigo o que diz lá em Jó 27, 2 e Jó 34, 5 e 6. Diz assim: Tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Isso é Jó 27, 2. Depois, pulando um pouco mais na frente, o mesmo Jó falando em 34, 5 e 6 diz assim: Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. Minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Olha o ponto de vista de Jó. Jó não sabe que é Satanás que bagunçou a vida dele. Ele não sabe. Ele pensa que Deus, que deu direito, tirou, porque só quem pode tirar é quem dá. Quem tem poder de dar. E Jó tem esse ponto de vista. E ele diz, Deus tirou o meu direito. O Todo-Poderoso é que fez amargar a minha alma. E no outro texto, de 34, ele diz ainda assim, eu sou justo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para que eu estivesse nessa situação. Eu fui fiel a Deus. E foi Deus que me tirou o direito. Então ele reconhece que, mesmo que ele não tenha feito nada para estar naquela situação, mas Deus é que tem o direito de dar e de tirar direito. Mas Jó tem esse ponto de vista. Ele não sabe que foi Satanás que bagunçou a vida dele. Mas só também aconteceu porque Deus permitiu. Mas Deus tinha um plano maior. E Deus iria restabelecer a vida de Jó. Mas Jó diz isso. Deus tirou o meu direito.
Esse é o seu ponto de vista. Mas agora vamos ver um outro texto entre esses dois, em Jó capítulo 33, versos 27 e 28. Olha só o que é que a Bíblia diz. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Então, olha só, esse texto já diz assim: pequei, perverti o direito, eu que baguncei o direito, e eu não fui punido segundo merecia. Mas é Deus que redime a alma e evita que a pessoa morra em seu pecado, e a minha vida vê a luz, porque Deus permite isso. Meu amigo, você precisa entender uma coisa sobre direito. O ser humano, por direito, merece a cova, merece morrer. E eu já tenho ouvido muitas vezes pessoas falarem de Deus eu só quero o que eu mereço. Pois eu jamais diria uma coisa dessa, porque eu sou pecador e o que eu mereço é morrer e ser lançado nas chamas do inferno. É o que eu mereço. É o direito que eu tenho. É o meu merecimento, porque eu perverti o direito. Deus não perverteu o direito. No caso de Jó, não foi Deus, porque Deus dá o direito ao ser humano ter vida. E ninguém tem o direito de tirar isso, senão Deus. Mas entenda, o que nós merecemos por causa dos nossos pecados é a cova, é o inferno, é o que nós merecemos. Então, nunca diga, de Deus eu só quero o que eu mereço, porque o que você merece é o inferno, não é outra coisa. Mas Deus, porque é justo, porque é santo, porque é reto, Ele nos ama. E Ele mandou seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para consertar aquilo que nós pervertemos, aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desviamos da justiça. Nós não somos justos, nós não merecemos vida, mas Deus, porque nos ama, mandou seu Filho Jesus morrer na cruz, ser sepultado e ressuscitou. E agora todo aquele que nele crê terá vida eterna, verá a luz, não terá que morrer e ir para o inferno. Mas não é uma coisa que nós merecemos. O que nós merecemos é o inferno, por causa dos nossos pecados. Então, dentro do livro de Jó, nós temos esse conflito. O homem pensando que tem direito, mas Deus nos mostrando que nós pervertemos o direito e nós merecemos condenação, mas porque Deus nos ama e porque Ele é justo, Ele descarregou a sua santidade e justiça em seu Filho Jesus, descarregou, como se diz, a sua ira em Jesus para que nós tivéssemos vida. O que é que eu mereço? É morrer. Mas Deus me ama e Deus lhe ama e quer que você tenha o direito de um dia entrar no céu, não por merecimento, mas porque Deus lhe ama e quer que você aceite o seu Filho Jesus e tenha a vida eterna. Oxalá nós tivéssemos tempo de falar sobre os direitos aqui da terra, mas não temos tempo. Mas o direito principal que nós queríamos transmitir para você é isso daqui do livro de Jó. Aceita Jesus e tenha, assim, o direito de entrar no céu dado por Deus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.